Fala pessoal, tudo bom? Então, quem está usando as últimas versões do AutoCAD, no caso 2021, 2022, deve ter reparado que o comando trim e extend, os comandos trim e extend mudaram. Eles não estão mais com o comportamento que a gente estava acostumado. Então, nesse vídeo eu vou explicar como que está o novo comando trim, o novo comando extend e também como voltar para o modo anterior, que é o que inclusive eu faço, porque eu gosto de usar do modo antigo. Então, antes eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado de quando tiver vídeo novo. Bom, então vamos lá para o AutoCAD. Eu separei aqui só algumas linhas para a gente testar e eu vou dar aqui o comando. Primeiro eu vou dar o comando extend, tá? Como que a gente estava acostumado a usar o comando trim e o comando extend? A gente chama o comando, depois a gente seleciona o objeto, que no caso do comando trim vai ser o delimitador, ou no caso do comando extend vai ser o limite. A gente dá Enter e depois a gente seleciona os objetos que a gente vai querer cortar e estender. No novo comando trim e no novo comando extend, na verdade são os mesmos comandos, mas na nova configuração, quando a gente chama o comando, ó, eu dei um extend apenas, eu só entrei no comando e eu já posso clicar nos objetos e ele vai estendendo no objeto que tiver na frente. Ou seja, é como se eu entrasse no comando trim, do modo antigo, né? Entrasse no comando trim ou extend, selecionasse todos os objetos e depois eu fosse clicando para eu poder cortar ou estender. Eu vou usar o comando trim aqui agora, tr enter, e eu já posso clicar que ele já vai cortando. Tá vendo? E tem uma outra peculiaridade aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Se eu vou digitar o comando extend de novo, X enter, e se eu clicar aqui fora dos objetos para eu abrir uma janela de seleção, aquela janela verde, por exemplo, que é o crossing, isso não é mais possível. Por quê? Quando eu clico, ele já automaticamente entra no modo de seleção Fence, certo? Que até faz muito sentido para o comando trim, para o comando extend, mas ele já não me dá essa opção, certo? Ó, vou dar um trim aqui. Trim. Ali, ó. Eu já estava acostumado do modo antigo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou dar um trim de novo. E ó, se eu abrir uma janela, se eu tentar abrir uma janela de seleção, ele já entra no Fence. Bom, e como que a gente volta então, né? Então vamos ver as opções aqui. Eu vou dar um X Enter, ok? E aqui ele me dá algumas opções. A primeira opção, ó, Boundary Edges. O que isso aqui significa? Significa que se eu escolher essa opção, D Enter, ele vai, nesse uso do comando, ele vai me permitir usar o modo antigo. Então, ó, eu vou delimitar, eu vou selecionar o limite. Ó, selecionei o limite, Enter, e vou poder dar aqui o comando, e vou poder estender até o objeto que eu selecionei como limite. Mas isso é só para esse uso. Como que eu mudo isso em definitivo? Eu vou dar um X Enter e eu vou entrar aqui no Mode, ó, Mode. Essa é uma opção que não tinha antes. Então eu vou dar, ó, só ressaltando para quem não sabe, para eu entrar em uma opção da linha de comandos, eu vou digitar a letra que está destacada. No caso do Mode é o O. Então eu vou dar um O, Enter. E aqui ele me pergunta se eu quero o modo Quick ou o modo Standard. Então, o AutoCAD ele mudou o comando trim e o comando extend e ele chamou esse novo modo de um modo rápido, certo? Só que eu já vou alertar, se o seu arquivo for muito pesado, tiver muitos objetos, esse modo rápido, que considera todos os objetos de desenho do seu desenho, pode fazer o seu arquivo travar. Então aqui, ó, a gente vai mudar para o modo Standard, ok?
Pronto, e vou dar um Enter aqui. Agora, eu estou usando da forma antiga. Eu vou dar um Extend. E pronto, ele já não me dá mais aquelas opções. Agora eu posso selecionar, olha lá quem voltou. A janelinha verde voltou, o crossing. Selecionei o objeto limite, dou Enter e seleciono os objetos que eu quero estender. Entenderam? Então, para você voltar, Extend, né? No caso, ou pode ser o trim também. Você dá um EX Enter, O Enter para entrar no Mode e S Enter para ir para o modo standard, o modo padrão que a gente está acostumado. Agora eu vou dar aqui um trim, TR Enter. Ressaltando aqui, que quando eu mudo o Mode do trim ou do Extend, eu já mudo para os dois, tá? É o mesmo, é a mesma coisa. Então, eu não vou precisar agora mudar para o trim, ele já mudou. Eu vou selecionar aqui o meu objeto limite e já selecionei ali os objetos para eu cortar. Vou aproveitar aqui e dar uma dica extra que poucas pessoas sabem. Quem ficou até o final do vídeo vai ser recompensado. Quando você está no comando trim ou extend, você pode selecionar o Shift para você usar o comando inverso. Olha só, eu vou dar um trim aqui e eu vou selecionar, vou dar um trim normal, tá? Selecionei aqui, Enter, e vou selecionar aqui e cortei, normal. Agora, e se eu quiser estender essas linhas aqui? Eu vou usar o Shift e vou selecionar as linhas aqui. Na verdade, eu me esqueci do seguinte, eu teria que ter selecionado essas linhas aqui, essa linha aqui, ó. Então, eu vou voltar, vou dar um Trim Enter, TR Enter, vou selecionar essas duas linhas, vou dar Enter e selecionei aqui, cortei. E agora, se eu quiser estender essas linhas, eu estou no comando Trim, mas se eu quiser estender para essa polilinha que já está selecionada, eu vou segurar o Shift, estou com o Shift segurado e vou abrir essa janela aqui. Pronto. Entenderam? Se eu tivesse no comando Extend, seria a mesma coisa. Vou dar um Extend, EX Enter, selecionei esse objeto limite, selecionei esse outro aqui para eu dar Trim, vou dar Enter, vou selecionar aqui para estender e agora com o Shift eu entro no comando inverso e vou selecionar aqui para ele dar o trim. Beleza, pessoal? Essa foi uma dica extra então no final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.